Olá, caro aluno, cara aluna, bem-vindos à nossa aula de exegese bíblica. E na aula de hoje nós vamos estudar o contexto literário do texto. Nós vamos aprender a como localizar o entorno do nosso texto, tanto no que diz respeito ao entorno imediato ou contexto imediato, bem como também o contexto remoto, procurando entender como que a nossa perícope ela se encaixa dentro desses contextos, seja o contexto imediato ou seja o contexto literário remoto dentro do livro. Então, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a vir comigo estudar a fascinante disciplina da exegese bíblica. Vem comigo. Então, na aula de hoje, conforme eu disse, nós vamos estudar o contexto imediato dos textos, né? Do contexto literário de um texto. Isso é muito importante porque se você não entender qual é a função que o texto exerce dentro de um dado contexto, você simplesmente vai perder de vista o significado desse texto, porque um texto não está isolado dentro de um cenário maior, que é o livro, né? Um parágrafo, uma perícope, faz, ou melhor, exerce uma função importante dentro do contexto. Então, vamos primeiramente relembrar, né, o conceito de perícope. Já está um pouco adormecido porque temos estudado o tema dos gêneros literários. Por isso, eu presumo que os senhores precisem despertar a memória, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Esperança de poder entender os textos da Sagrada Escritura. Bem, vamos então fazer um exercício aqui agora, que é encontrar a perícope, tá, deste versículo, Amós 7,14. O que é uma perícope? Perícope é o início e o fim de um texto. Você já aprendeu que perícope, ou o texto delimitado, né, e a atividade de delimitação, ela tem como resultado a perícope. Quando nós delimitamos o texto, ou seja, quando nós encontramos aonde o texto inicia e aonde o texto termina, nós encontramos o que a exegese chama de perícope. A perícope é então essa unidade literária que tem um início bem claro, né? Supõe-se um desenvolvimento do tema tratado dentro do texto e uma conclusão, um fim. Essa perícope termina e o que vem depois dela inicia uma outra perícope. Então, vamos ver esse versículo aqui de Amós 7,14, onde é que ele entra, em que perícope ele entra, qual perícope ele faz parte. Amós 7,14. Bom, em Amós 7,14 está escrito assim: Amós respondeu e disse a Amazias: Não sou um profeta, nem discípulo de profeta, sou vaqueiro e cultivador de sicômoros. Então, aqui está o texto que eu quero encontrar, perícope. Bom, primeira coisa que nós temos que ver, esse texto, ou melhor, esse versículo, né, é uma resposta daqui. Respondeu Amós, respondeu Amazias. Então, o profeta responde a alguém chamado Amazias. Para eu encontrar perícope, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o texto alguns versículos atrás para poder entender aonde que esse texto deve começar. Vou retroceder até Amós 7, 8. Né? Saltei do 14 para o versículo 8. Retrocedi 6 versículos, ou 7, para poder ver se aqui eu já consigo encontrar um indicativo de início. Deixa eu pegar aqui uma outra versão, né, que eu estou aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, mas a revista atualizada é mais familiar. Então no versículo 8 está escrito assim: O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Então é um diálogo do Senhor com Amós. Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor:
Eis que eu porei o prumo no meio de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Esaque serão assolados, destruídos os santuários de Israel, levantar-me-ei com a espada com a casa de Jeroboão. Quer dizer, tem nada a ver com o versículo que a gente estava tratando, né? Que a gente está tratando, que é uma resposta do Amós para Amazias. Quando nós chegamos no versículo 10, está escrito assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Aqui no versículo 10 eu vejo já uma diferença para o versículo 8 e para o versículo 9. Que o versículo 8 ele é uma continuidade de um relato de visão que aparece aqui no versículo 7. Olha, mostrou-me também isso. O Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Mostrou-me. Adonai mostrou a Amós. Ou seja, ele está relatando uma visão que ele teve, uma visão que o Senhor deu. É uma visão de um muro levantado a prumo, não é? E ele viu o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo. Quer dizer, o Senhor em cima do muro, sobre o muro, um muro que foi levantado a prumo. E no versículo 8 está escrito assim: a resposta do Senhor. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Uma pergunta, aliás. Respondeu Amós: Um prumo. Então o Senhor disse: Eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel e jamais passarei por ele. Quer dizer, o Senhor está trazendo aqui uma palavra de juízo, né? Colocar o prumo no meio do povo. O prumo é para medir o nível, né, do muro. E ele está dizendo que jamais passará novamente, ou seja, ele não vai perdoar mais. O versículo 9 é um oráculo que complementa a visão, né? Dizendo que os altos de Isaac serão assolados, né, os altares construídos em lugares altos, né, nos montes, né, os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, o 7, o 8 e o 9 é um relato de visão com um oráculo de juízo, né, complementando a visão. Quando nós chegamos no versículo 10, aqui nós temos uma ruptura com o que vinha antes, porque o versículo 10 inicia uma narrativa, já não é um relato de visão, tá vendo? O autor está narrando o encontro de Amós com Amazias. Ocasião em que o Amazias manda uma carta, manda um recado para o rei Jeroboão, dizendo que Amós estava conspirando lá em Betel, né, que estava conspirando contra Jeroboão no meio da casa de Israel. Então o 10 começa um oráculo novo, inclusive com diferenças com respeito ao texto anterior. Note bem que a visão do capítulo 7, versículo 7 até o 9 é um relato de visão em primeira pessoa. Repara bem. Olha só o versículo de número 7. Mostrou-me. Quem mostrou? O Senhor. Mostrou a quem? A Amós. Mostrou-me também isto. Então Amós está relatando uma visão em primeira pessoa. Então uma visão em primeira pessoa. Quando nós chegamos no versículo 10, tá, há uma ruptura de gênero literário, uma mudança de gênero literário que passa de relato de visão para narrativa, e o relato era em primeira pessoa e a narrativa será em terceira pessoa do singular. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Em outras palavras, houve uma mudança de gênero literário e uma mudança também de pessoa. Tá? Então são indicadores fortíssimos de uma perícope nova. Vamos ler o 10 ao 17. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer
todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então veja que o 10 e o 11 narram palavras de Amazias para Jeroboão a respeito de Amós. O versículo 12, o diálogo já muda de Amazias para Amós. Veja só, o 12 e o 13. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e templo do reino. Observa que desde o versículo 10, os nomes próprios, né, Amazias e Amós, estão se repetindo. Olha aqui. Inclusive o nome de Amazias vai aparecer pela primeira vez aqui nessa perícope. Então, vai aparecer pela primeira e única vez, né, aqui na perícope. Só aparece aqui o nome de Amazias. Ele aparece algumas vezes dentro da perícope, não fora dela. Então, você veja que o nome de Amazias aparece aqui. Ele fala com Jeroboão e o nome de Amós também aparece no versículo 10. Aparece Amós no versículo 11 e Amazias e Amós aparecem no versículo 12. Isso significa que o versículo 14, o tema do versículo 14 inicia lá no versículo 10. Está confirmando aquilo que a gente suspeita, né? Que começa no versículo 10 por causa da mudança do gênero literário e também da pessoa. Esses indícios eles são fortalecidos pelo fato de que o tema, né, Amós e Amazias, já aparece no versículo 10 e vai se desenvolvendo até o versículo 17. Se não, vejamos. Amazias disse para Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei e templo do reino. O versículo 14 diz: Amós disse a Amazias. Então repara que aqui, novamente, não é, o nome do Amós e do Amazias se repetem. Amós disse para Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Repara que no 10 e no 11 são palavras de Amazias para Jeroboão. No 12 e no 13 são palavras de Amazias para Amós. Só que no 14 até o 17 são palavras de Amós para Amazias, do 14 até o 17. Então, no 14, novamente, vou ler. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: A tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então, o tema do diálogo de Amós e Amazias, ele se desenvolve a partir do versículo 10, ele inicia-se ali e vai se desenvolver até o versículo 17, culminando com uma profecia do Amós contra o Amazias.
Bem, em Amós 8,11, veja só, o Senhor Deus me fez ver isso. O Senhor Deus me fez ver isto. Ou seja, aqui nós temos novamente um relato de visão em primeira pessoa. Me fez ver. Então o que acontece? Novamente volta a sequência de visões que foi iniciada desde a primeira visão, conforme nós veremos mais adiante, e a narrativa do encontro de Amós com Amazias interrompe a sequência natural das visões da terceira para a quarta, não é? Mas depois que a narrativa se encerra, é retomada a quarta visão. Então, o que nós temos, na realidade, nessa tarefa de encontrar o contexto literário? Nós temos que, veja só, aqui estamos tentando encontrar a perícope desse texto, né? Então já encontramos. É Amós 7, de 10 a 17. Olha só, o que a gente tem que fazer? Examinar o contexto literário imediato. Bom, se eu sei que a minha perícope é Amós, capítulo 7, de 10 até o 17, por que é do 10 ao 17? Porque o versículo 9, Amós 7, 9, está ligado à terceira visão. E o Amós 8:1, que é o versículo que vem depois do 7, 17, inicia a quarta visão. Então, o Amós 7, de 10 a 17, ele está dentro de uma sequência de visões, meio que interrompendo a sequência das visões. Veja só, a primeira visão, tá, dentro do ciclo das visões, o ciclo das visões tem 5 visões. A primeira visão é justamente o Amós 7, de 1 a 3. Eu vou ler com vocês para que vocês possam entender o fluxo do texto. Porque é o seguinte, pessoal, a Bíblia não foi escrita versículo, né, por versículo, mas foi escrito parágrafos, né, unidades textuais foram escritas em sequência. Então a gente precisa entender o todo para poder entender a parte. Se você não entender o todo, você dificilmente vai entender a parte. Então, voltando para a nossa linha de raciocínio, de reflexão, eu quero entender qual é o papel de Amós 7, de 10 a 17, que é a nossa perícope, dentro de um contexto literário imediato. Ok? Então vamos lá. O contexto imediato é aquele que cerca. Então a primeira parte dessa parte final do livro, né, a primeira sessão, ou perícope, ou sessão, é a primeira visão que está em Amós 7, de 1 a 3. Veja lá. Isto me fez ver o Senhor Deus. Este que ele formava gafanhotos ao surgir do rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Então aqui do 7, de 1 a 3, é a primeira visão. Essa primeira visão tem a ver com gafanhotos consumindo a vegetação. Consumindo a vegetação, consumindo colheita. E o gafanhoto é uma praga, tá certo? E o que acontece? E era a erva serôdia depois de fim das ceifas do rei. Quer dizer, depois que termina a colheita do rei, é a colheita da plebe, né? E o que acontece? Salvou a colheita do rei e agora os gafanhotos vieram e destruíram a colheita da plebe, né? Isso é uma visão que o Amós teve. O Amós intercede. Ele ora, ele roga, né, pelo povo,
perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor então se arrependeu disso, dizendo que não vai acontecer. Então, primeiro, a primeira, assim, a primeira visão é uma visão de juízo, né? De uma peste, mas há uma intercessão por parte do profeta e Deus diz que isso não vai acontecer. Depois da primeira visão, nós temos a segunda visão, que está em Amós 7, de 4 a 6. E eu convido você para ler junto comigo. Amós 7, 4, segunda visão. Olha aí, segundo relato de visão. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Então, do 4 até o 6, nós temos a segunda visão, que também está no contexto de juízo, porque aqui fala do fogo, né? O fogo consumindo o abismo e devorando a herança. Quer dizer, o fogo devorando o abismo parece tratar-se de uma grande seca, né? Onde seca, né, as fontes das águas, o abismo. E Amós, movido, né, por compaixão por Israel, Amós roga para que o Senhor cessasse aquele juízo. E aí o Senhor diz, olha, tá bom, isso não vai acontecer. O que a primeira visão tem a ver com a segunda? A primeira visão e a segunda, ambas as visões têm algo em comum, que é o seguinte: as duas têm a ver com juízo. São relatos de visão onde Amós viu o juízo, seja através de gafanhotos consumindo a vegetação, seja através do fogo ou da seca. Nas duas primeiras visões, Amós intercede e o Senhor muda de ideia. Quando diz que Deus se arrependeu, é no sentido de Deus mudar de ideia. Ele reviu então o propósito e ele resolveu perdoar. Isso não vai acontecer. Ok, agora vamos ver o que acontece na sequência. Tem a primeira visão, a segunda visão. O que vai acontecer depois da segunda visão? É a terceira visão, que está no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 9. Então, veja que essas visões estão em sequência até o presente momento. Primeira, segunda, terceira. Vamos conhecer a terceira. Mostrou-me também isto, quer dizer, relato de visão em primeira pessoa. Exatamente como a primeira e a segunda visão, a terceira visão também está em primeira pessoa. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Você sabe que o prumo serve para medir o nível de uma parede, de uma construção, né? Ele serve para saber se está reto. E o Senhor estava com prumo, ou seja, ele está medindo um muro. Ele está em cima do muro, sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele está medindo o muro. Que muro é esse até agora não sabemos, mas o Senhor está medindo o muro. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondeu: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel e jamais passarei por ele. Agora nós sabemos, né, quem é o muro. O muro, não é o povo, é a nação. Ele vai colocar o prumo no meio do povo. Ele vai medir, não é? E ele diz que não tem mais perdão. Você vê que, ao contrário da primeira e da segunda visão, que onde teve intercessão e perdão, na terceira visão algo novo, inédito acontece. O que é? O profeta
não intercede. Aqui não tem intercessão. Na primeira e na segunda visão tem intercessão. E outro dado curioso é que, ao contrário da primeira e da segunda visão, onde Deus perdoa, na terceira visão o Senhor diz que não vai perdoar mais, por meio da expressão "e jamais passarei por ele". E o versículo 9 completa, né, dizendo que os altos são os altares idolátricos de Israel, que estão nas regiões altas, né, nas montanhas, nos montes. Esses altos serão destruídos, assolados, e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Bem, aqui nós temos, portanto, a terceira visão, que vai do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 9. Bom, então a primeira, segunda e terceira visão, o que a gente espera depois da terceira? Uma sequência normal, que seria a quarta visão. Só que, para nossa surpresa, depois da quarta visão, nós temos uma narrativa. Olha lá. Ou seja, uma narrativa, quer dizer, um gênero literário diferente, mudando o fluxo do texto. Começando, né, você veja que o texto, o ciclo das visões começa na primeira visão, flui naturalmente para a segunda visão, para a terceira visão. Então você tem uma sequência de visões, de relatos, todos em primeira pessoa, e todos relatos de visão, mesmo gênero literário. Quando chegamos no versículo 10 do capítulo 7, há uma mudança de gênero e há uma mudança de pessoa. Nesse caso, conforme já vimos, é uma perícope, é uma unidade textual independente, né, que começa no versículo 10 e termina no versículo 17. Aí você pergunta onde é que está a quarta visão, né, que seria a sequência natural da terceira. A quarta visão, ela está justamente depois da narrativa do encontro de Amós com Amazias, que vai do versículo 10 até o versículo 17. Quer ver? Eu vou pular aqui a narrativa. Ó. Você vê que depois do versículo 17, Amós 7, 10 a 17. Depois do versículo 17, vem o capítulo 8, verso 1, onde lemos: "O Senhor Deus me fez ver isso". Ou seja, é a quarta visão. Né? O que tem nessa quarta visão? A quarta visão diz assim: "O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ou seja, nós temos aqui a quarta visão, e essa visão, ela, ao contrário da primeira e da segunda, e semelhantemente à terceira, ela não tem intercessão do profeta e, portanto, não tem perdão de Deus. A terceira visão é exatamente assim. Na terceira, Deus mostra um muro levantado a prumo e Deus medindo o muro com um prumo na mão. Já o Amós 8.1, que é a quarta visão, ele já mostra para o profeta um cesto de frutos. Esses frutos de verão são frutos maduros, prontos para serem colhidos. Mas essa colheita aqui, meus irmãos, é uma colheita de juízo. É uma colheita de julgamento. E esse julgamento, olha, o versículo 2 diz: quando o Senhor pergunta: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Ou seja, de frutos maduros para a colheita. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo Israel. Ou seja, essa colheita é uma colheita de julgamento. Chegou o fim para o meu povo, jamais passarei por ele. Mesma expressão que ele utiliza lá em Amós 7, de 7 a 9.
Bom, a questão para nós aqui é a seguinte. Então veja lá, voltando para o nosso esquema aqui. Você tem, aqui nós temos a primeira visão que vai do versículo 1 ao versículo 3. Na sequência, uma segunda visão que vai, voltando aqui, que vai, a primeira visão, capítulo 7, do 1 ao 3. A segunda visão, então eu vou até relembrar a visão. Na primeira visão, o Senhor mostra gafanhotos consumindo a colheita. Amós intercede e Deus perdoa. Diz que não vai acontecer. Na segunda visão, Amós vê o fogo consumindo o abismo, as fontes das águas. Rios, né? Toda a bacia hidrográfica, os sulcos de água no antigo Israel estavam secos. Né? Deus mostrou para ele seco. Ou seja, uma seca viria sobre o povo e Amós intercedeu e Deus perdoou. Então essas duas visões elas têm elementos em comum, a primeira e a segunda. Veja agora a terceira visão. A terceira visão é o Senhor em cima de um muro, levantado a prumo, o Senhor está medindo o muro. Dado curioso, Amós não intercede mais. E o Senhor diz que não vai perdoar mais. Então veja que Amós não intercede porque ele já viu que não tinha como mais. O muro estava totalmente torto. E Deus disse, vou colocar o prumo no meio do meu povo. Esperávamos que da terceira, de forma semelhante, né, a segunda visão veio depois da primeira, a terceira vem depois da segunda, seria natural que a quarta viesse depois da terceira. Só que não, né? Vem uma narrativa que é a perícope que nós estamos estudando, do 7, capítulo 7, do 10 ao 17. Depois dessa, como vimos, é retomada a quarta visão, quando o profeta vê um cesto de frutos maduros, frutos de verão, frutos prontos para serem colhidos em juízo. O que é incomum entre a quarta e a terceira visão é que Amós não intercede mais e Deus confirma dizendo que jamais passará por Israel, ou seja, ele diz que jamais perdoará Israel por isso. Então, a quarta visão ela é o fim de Israel, é o fim da nação, né? E a perícope que a gente deseja estudar, ela está entre uma visão que mostra o fim, que anuncia o fim, e a terceira visão que procura justificar o fim, porque o muro está torto e ele diz que não vai perdoar mais. Então a narrativa está entre a terceira e a quarta, com certeza com algum objetivo que nós precisamos descobrir qual é. Depois da quarta visão, tem um conjunto de oráculos de juízo, que começa no versículo 4 e vai até o versículo 14. Quer dizer, a gente esperava que depois da quarta visão viesse logo a quinta, mas não vem. Vem um conjunto de oráculos, e todos de juízo. E, por fim, a quinta visão, ela seguirá os oráculos de juízo. Quinta visão, Amós 9, de 1 a 4, é a quinta visão onde realmente o fim não é anunciado, mas o fim é mostrado. O templo desmorona, né, e desmorona com o anjo do Senhor em cima do altar, né, o Senhor mesmo em cima do altar, fazendo o templo desmoronar, ruir, vem tudo por terra. Aí a questão é a seguinte: veja que nessa última parte do livro, que é chamado de Ciclo das Visões, ele é composto por 5 visões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, sendo que entre a terceira e a quarta nós temos uma narrativa
e entre a quarta e a quinta nós temos um conjunto de oráculos de juízo. Eu não vou me deter agora, não é o nosso propósito, me concentrar nesse conjunto de oráculos de juízo, mas é meu propósito me concentrar nessa narrativa. Eu quero entender o que ela está fazendo aqui. Quando nós, veja bem, estudamos e prestamos atenção na terceira visão, já não apresenta esperança alguma, porque o Senhor vai colocar o prumo no meio do povo, e esse prumo vai acusar, tá, que o povo está desnivelado com Deus. A quarta visão fala do fim. Acabou, é o fim do povo. Então, meus amigos, essa narrativa ali entre a terceira e quarta visão tem um propósito. Em primeiro lugar, essa narrativa ela quer mostrar, tá, por que o prumo está acusando que está torto. A narrativa mostra isso claramente. Sabe como? Quando ela vai mostrar como estava o sacerdócio de Israel naqueles dias. Então, na verdade, o muro que está torto na verdade, são as duas instituições que deveriam zelar pelo nome do Senhor, zelar pela palavra do Senhor dentro de Israel, né, de um lado o rei e de outro o sacerdote. Então, esse texto vai mostrar para nós que tanto a corte, né, o palácio real, quanto o sacerdócio, ambos estavam corrompidos. Ambos estavam afastados do Senhor. É muito interessante que nesse texto aqui da narrativa do Amós 7, 10 e 17, quando nós vamos olhar a palavra do Amazias para o Amós, ele diz assim para o Amós. Acompanha comigo em Amós 7,12. Então Amazias disse para Amós: vai-te, vidente, foge para a terra de Judá. Ali come teu pão e ele profetiza. Mas em Betel, olha só pessoal, em Betel significa o quê? Betlehem significa, não é? Aliás, Betel, não Betlehem que é Belém, mas Betel significa casa de Deus. Bet, que é casa, mas El, Deus, casa de Deus. A casa de Deus, presume-se, deveria ser o lugar onde o nome do Senhor é amado, é honrado, aonde sua palavra é ensinada, aonde os profetas são bem-vindos. Porém, em Betel estava acontecendo algo estranho. Na casa de Deus, a palavra de Deus não tinha mais lugar. Na casa de Deus, disse o sacerdote Amazias, em Betel daqui por diante já não profetizarás. Quer dizer, o sacerdote responsável e guardião pela palavra estava proibindo a palavra de Deus dentro da casa de Deus, que é Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então, Betel, que era para ser casa de Deus, se tornou santuário de quem? De Deus? Não, do rei. E ao invés de ser templo do Senhor, passou a ser templo do reino, não do reino de Deus, mas do reino de Jeroboão. Bem, eu acho que não preciso nem comentar, não é? É quando o sacerdócio está promiscuído, prostituído ou vendido para os governantes, a palavra de Deus já não tem mais lugar, espaço naquele lugar. Pode chamar de casa de Deus, igual Jeremias capítulo 7. Jeremias na porta do templo dizendo: vocês estão dizendo que isso aqui é Betel, que isso aqui é casa de Deus? É casa de Deus coisa nenhuma. Então não é porque tem um nome na placa que é casa de Deus, né? Não. A casa de Deus é onde a palavra de Deus tem em primeiro lugar. A casa de Deus é onde Deus fala, é onde Deus pode se comunicar, é onde os reis se sentam para ouvir, mas não para ditar aquilo que vai ser falado no púlpito.
Na casa de Deus, os sacerdotes não são vendidos aos reis, mas os sacerdotes, eles exercem uma função muito importante diante dos reis, que é expressar a plena vontade do Senhor. Então, esse texto mostra que a promiscuidade, a relação de prostituição entre religião e política, entre sacerdotes e reis, é algo muito antigo. E foi por causa disso que o muro estava torto. O muro estava torto em Israel naqueles dias, porque a Betel já não estava mais dando lugar aos profetas. Em Betel os profetas não tinham mais lugar. Na casa de Deus os profetas, que são aqueles que têm a palavra do Senhor, já não podem mais falar livremente. Por quê? Porque eles querem tolir os profetas. Eles querem colocá-los à margem. Eles querem fechar a boca deles, para que a palavra do profeta não venha incomodar, né, o orgulho ou o ego do rei. Então o que vai acontecer? Voltando aqui para o nosso texto. Em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei, templo do reino. Então, aqui nós vemos por que o muro está torto. O muro que está torto é a instituição da monarquia, do rei, e a instituição do sacerdócio. E qual é o critério para sabermos que está torto? Rejeição da palavra de Deus. Não pode profetizar lá, porque lá é Betel, mas não é casa de Deus. Lá é Betel, porque é casa do rei Jeroboão, é santuário dele, e tem que ser conforme aquilo que ele quer. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa estrutura. A função de Amós 7, 10 a 17 é mostrar por que o muro está torto. Tá vendo como é que se encaixa direitinho? O muro está torto, a terceira visão aponta que o muro construído a prumo, né, esse muro está torto. Ele vai colocar um muro, o prumo, no meio do povo, e o prumo vai mostrar que está torto. O que está torto ali? O sacerdócio. Né? E o sacerdócio faz o povo errar. Um sacerdote cego, ele cega o povo. Um sacerdote ímpio, ele traz impiedade para o meio do povo. Um sacerdócio que não ama a palavra, ele vai fazer com que o povo também rejeite a palavra. Então, por isso que o profeta Oséias diz que tal é o sacerdote, tal é o povo. O povo perece por falta de conhecimento. A culpa é do sacerdote. Não é? Porque o sacerdote nega o conhecimento. É isso aí, tá vendo? Então, o Amós 7, 10 a 17 tem essa função. Primeiro, justifica, explica a terceira visão, mostrando, né, quem é o muro que está torto. Ele explica direitinho, através da narrativa, né? Você vê que no final o Jeroboão, o Amazias, ele recebe uma palavra de juízo terrível. O Amós diz assim: olha, eu não sou profeta, porque ele foi acusado. Vale a pena a gente ler esse texto aqui. Ele diz assim, no versículo 14: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, não sou discípulo de profeta, mas eu sou boeiro e colhedor de sicômoros. Em outras palavras, você está dizendo para mim ir para Judá? Olha o que ele diz aqui: vai para a terra de Judá e ele come teu pão e ele profetiza. Ou seja, ao relacionar pão e profecia, Amazias sugeriu que Amós fosse um profeta profissional, que profetizasse por dinheiro. E ele respondeu, no versículo 14, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer que ele não é o profeta do tipo de profeta que Amazias entende que ele seja. Né? Amazias julgou Amós por uma série de tantos outros
que profetizam por pão de acordo com aquilo que o público quer ouvir, né? É como os profetas da atualidade, só falam o que o povo quer ouvir. É o profeta que ele recebe para falar palavras agradáveis, que massageiam, né, o ego das pessoas e jamais podem produzir vida ou salvação. Amós é diferente. Amós ele não é profissional, ele não é profeta, como ele disse, né? Eu não sou profeta. Você viu na aula passada que existem vários tipos de profetas, profetas profissionais, né, que são os profetas. Tem os profissionais que são autênticos, profetas da corte, eles recebem para profetizar. Profetas da corte, tem os profetas que são discípulos de profetas, né, filhos de profetas ou servos de profetas. Então ele diz: eu não sou profeta, nem não sou profeta profissional, nem discípulo de profeta. Ou seja, ele diz assim: olha, eu não ganho a vida profetizando. Eu tenho uma profissão, eu sou boeiro e sou colhedor de sicômoros, tá? Boeiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza o meu povo. Quer dizer, ele tinha uma profissão. Amós não era um desocupado. Amós ele tinha uma profissão, mas o despertamento para a profecia veio a ele em determinado momento da vida dele, possivelmente com essas visões, a partir da primeira visão, né, os estudiosos acreditam, né, e o texto leva a crer realmente dessa forma, que Amós começou, Deus falou com ele e o chamou para o ministério justamente com essas visões aí. E ele disse: o Senhor me tirou após o gado. Então ele deixou de fazer o que ele fazia e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, enquanto o Amazias está lá em Betel, no norte de Israel, né, Betel, dizendo para ele assim: aqui não, aqui você não pode profetizar não, volta para Judá e lá tu come teu pão. Amós já tinha saído de Judá antes e ido para Betel, porque o Senhor disse para ele: vai e profetiza. Amazias diz: não, aqui você não vai profetizar não, mas Deus disse: vai e profetiza. É quando, meus irmãos, o sacerdote está tão cego que ele está na contramão da vontade de Deus. Deus está mandando uma coisa e ele vai pelo caminho totalmente errado, igual Eli, cego, né? Perdendo a visão. A pior coisa que tem é perder a visão. A pessoa pode ter 90, 95, 100, 120 anos e ter visão. Visão é contrário, né, de vista. A vista natural ela pode estar até um pouco prejudicada, mas a visão é algo do coração. O que um sacerdote jamais deve perder é a visão de Deus, a visão do reino de Deus, aquilo que Deus deseja. E não pode seguir o caminho de Amazias. Esse caminho aí é o caminho do sacerdote que está na contramão da vontade de Adonai. Bem, o restante do texto você sabe que ele recebeu uma palavra terrível, né? Olha só o 16. Ora, pois, olha só, Amós falou para Amazias: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Quer dizer, ele disse para não profetizar, mas o profeta não se calou. Interessante, né? Lá em Amós 3 está escrito assim: o Senhor, está escrito assim: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Porque se Deus não fala, o profeta se cala e não fala nada, que ele também não está ouvindo nada. Mas quando Deus fala, seja através da visão, ou seja através de uma palavra audível, aí o profeta fala. A fala do profeta é consequência da fala do Senhor. Então o profeta se move pelo espírito da profecia que nele está. Se Deus fala, ele também fala. E fala o que ouviu. Se Deus não fala, ele se aquieta. Mas se Deus fala, pode sacerdote querer dizer que para não falar,
pode rei dizer para não falar? Ele fala, porque ele disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então o verso 16 diz: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade. Olha só que palavra terrível. Tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda. E veja, Israel certamente será levado para fora da sua terra. Quer dizer, está anunciando aqui o cativeiro, né? o exílio do Reino do Norte, o cativeiro, aonde o povo desaparece completamente, né? Bem, meus amigos, com isso a gente vê a importância de analisar o contexto todo, porque aqui você está vendo, olha só, a terceira visão fala de um muro torto. A quarta visão fala do fim. A narrativa de Amós 7, 10 e 17 explica por que o muro está torto e justifica o fim. Mostra realmente o que o povo precisava, merecia, era o fim mesmo. Porque onde não há mais espaço para a palavra de Deus, o povo deixa de ser povo de Deus. O que faz o povo ser povo de Deus é que esse povo vive pela palavra de Deus. Quando o povo deixa de... ele entra em apostasia, o Senhor é completamente justificado em julgar esse povo. E é o que aconteceu aqui no livro de Amós. A quarta visão é o fim. Muito bem. E depois tem a quinta visão, que é o fim propriamente dito. A quarta visão anuncia o fim através de um cesto de frutos maduros. E a quinta visão vai justamente mostrar como o fim vai acontecer. Bom, depois disso, é necessário examinar o contexto literário remoto. O que a gente viu aqui nesse passo? Eu estou analisando o contexto literário imediato. A narrativa do Amós 7, 10 a 17 está entre a terceira e está entre a quarta visão. Qual é a função dela aqui? Aqui ela explica a terceira visão e ela justifica a quarta visão. Ok? Após isso, devemos examinar o contexto literário remoto, ou seja, as seções ou perícopes mais distantes. E assim a gente vai entender a função da perícope dentro do livro. Porque veja bem, Amós tem 3 partes principais. A primeira parte, ela começa, e essas 3 partes, ela está entre a introdução, né, e a conclusão do livro. A introdução é os versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. E a conclusão é o último oráculo final, que é o oráculo salvífico, Amós 9, de 11 a 15. Então, a primeira parte, não considerando a introdução, a primeira parte são os 2 primeiros capítulos, Amós 1 e 2, que tem a ver com os oráculos contra as nações. Amós, ele profetiza contra 7 nações, né? E aí, o que vai acontecer? Judá é a 6ª, né? E Israel é a 7ª. Ele profetiza contra 7 nações, chama de oráculos contra as nações, nos versículos 1 e 2. E ele diz que não vai perdoar. Depois, nos versículos 3 a 6, nós temos oráculos contra Israel. Aqui é só contra Israel. Então, serão oráculos contra as injustiças, né, praticadas no meio do povo, a injustiça social, a opressão dos pobres. São denúncias sérias e contundentes que o profeta vai fazer.
A terceira parte é justamente a parte do ciclo das visões, tá certo? Que é justamente aonde a nossa narrativa está ali, ó, entremeada entre a terceira e a quarta visão. O ciclo das visões são 5 visões. Então essas são as 3 partes do livro. A última parte é um oráculo final, que é um oráculo de salvação, o único oráculo de salvação do livro, quando o Senhor anuncia pelo profeta que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Pois bem, aonde está a nossa narrativa? Olha lá, o Amós 7, 10, 17 está dentro aí do ciclo das visões, né? Então ela está dentro do ciclo das visões. Então essas 3 partes compõem o livro de Amós. A quarta parte é uma conclusão, é o oráculo de salvação final. Não é? E antes da primeira parte tem uma introduçãozinha ali, versículos 1 e 2 do capítulo 1, quando diz que palavras que em visão vieram a Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o Senhor rugirá de Sião e murchará os prados dos pastores. Então é uma palavra que já é uma introdução, que já anuncia, né, um livro que é espada pura, né? Isso aqui é juízo purinho, purinho, purinho. Muito bem. Então esse é o contexto, o contexto literário maior. Portanto, amados irmãos, o que vai acontecer? Na aula de hoje nós vimos como fazer uma análise de contexto literário de uma perícope. Eu peguei um versículo, que é o 14, Amós 7,14. Encontrei a perícope que ele faz parte. Quer dizer, o 14 começa no versículo 10 vai até o 17. Capítulo 7 de Amós, do 10 ao 17. O 14 está ali dentro. Depois a gente foi analisando como que essa perícope do 10 ao 17 se situa dentro de um contexto literário mais imediato. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a simplesmente lendo, né? Olhando para as sessões que vêm antes e fomos entendendo que nessa parte das visões, entre a terceira e a quarta visão, há uma interrupção com uma narrativa. E essa narrativa tem uma função aqui dentro. Qual é? Ao mesmo tempo que explica, né, explica quem é o muro que está torto, né, que é o sacerdócio, que é o rei, explica isso, ao mesmo tempo justifica o fim. Realmente o fim tem que vir mesmo, porque não tem jeito, né? O sacerdócio, que é onde se faz esperar, que é a casa de Deus, lá não é a casa de Deus coisa nenhuma, então o fim tem que vir. É um texto muito forte, como todo esse livro, né? Um livro muito forte. Parece que você está lendo o jornal que acabou de sair, né? E assim a gente tem uma ideia do que significa o contexto literário de um texto. Eu vou concluindo por aqui, né? Falamos aí praticamente já 1 hora. Foi bom estarmos juntos, né? 59 minutos aí de diálogo, né? Diálogo não, de monólogo, de aula, de ministração. Espero que tenha sido uma bênção, que você tenha entendido o que vinha a ser o contexto imediato e o contexto remoto de um texto, que você coloque isso em prática, procure exercitar, tá? E eu espero realmente que você se cuide, que você fique em casa, querido, que você fique em casa cuidando de si e da sua família, tanto quanto possível. Eu sei que nem sempre dá, alguns trabalham, mas enfim, que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos em breve. Eu quero concluir nessa aula, eu poderia ter dito isso no início, mas essa é a turma que a nossa saudosa aluna, a Miriam Hayashi, fazia parte. Eu quero aqui
externar os meus sentimentos para vocês por essa perda terrível que é a perda da vida da nossa querida irmã. Uma bênção, uma grande bênção. A Miriam foi uma excelente aluna, pessoa serva de Deus, pessoa íntegra, pessoa séria. Que Deus esteja abençoando o esposo e os filhos, inclusive o bebezinho de 20 dias. Oremos pela família dela, pelo esposo e pelos filhos. E os meus sentimentos também para a turma, porque eu sei que a turma conviveu com ela. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.